Bom dia, gente. A paz do Senhor Jesus. Eu gripado. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, minha irmã. Graças. Aqui a paz que excede todo entendimento vem estar com vós hoje, essa manhã e para tudo sempre. Mas como eu não estou conseguindo acessar meu Facebook pessoal, privado, meu particular, não da rádio, por meios, por causa de opiniões políticas, né, eu não estou conseguindo acessá-lo mais. Infelizmente isso está acontecendo com muita gente. Pena que isso acontece por um lado só, mas não é isso que eu vim falar. Deixar aqui para vocês uma coisa muito importante. Então, ontem eu tive aconselhando um casal que me pediu, poxa pastor, isso, e a gente vai ver, meu querido, minha querida, que são cristãos que não conhecem a Bíblia. Infelizmente a gente tem que evangelizar de novo os cristãos. Mas pastor, se eu conhece? Não conheço tudo. Ainda estou aprendendo. E falta muito ainda. Aprender muito mesmo para chegar à estatura do varão perfeito. Mas quando você fala de Bíblia dentro da congregação, de ler Bíblia, isso você parece que você está falando de uma coisa estranha. Tem gente que faz até cara feia quando a gente fala que o cristão tem que aprender a ler Bíblia de dia e de noite, como a própria palavra de Deus nos ensina. Salmo 1, não se sentar na mesa dos escarnecedores, nem se ligar no conselho do ímpio, mas na lei do Senhor meditar de dia e de noite. Já começa no Salmo, isso já vem lá do Velho Testamento. No Novo a gente não precisa nem citar quantas vezes pede para que você cresça na graça, no conhecimento, né? Paulo instruindo a igreja a se informar, né? Mas tudo bem. E a gente vai entrar num assunto que aí você vai ver que o casal que é cristão disse que fulano pregou, que ciclano pregou assim, que eles vão separar, que eles vão a isso, que eles vão aquilo. Falei amém. Bom, eu só parado ouvindo, porque eu fiquei tão abismado, porque eu conheço eles há bastante tempo e para mim eles já tinham uma base bíblica forte para eles saberem o que os estatutos de Deus, o que Deus ordenou aos cristãos, principalmente os casais. E eu fiquei abismado, irmãos. E eu fiquei, mas não aguento mais, que ele é isso, que ela é aquilo, e que não sei o que. Eu falei, amém, pastor, mas eu vou me separar. Eu falei, pode se separar. Ué, por que não? Não quer, ninguém é obrigado. Pode se separar. Pastor, mas o senhor não vai falar. Eu não posso falar nada de mim. Ah, mas isso e aquilo outro, ela é essa, ele é isso e ele é aquilo. Mas pode, os dois podem se separar. Eu fui lá nos textos de Coríntios que fala do casamento, Paulo falando a respeito do casamento, né? Eles olharam pra mim, mas eu nunca tinha ouvido isso, nunca ninguém me falou isso. Falei, porque eu acho que vocês nunca se interessaram aí a uma escola bíblica, a um culto de doutrina. Ah, mas pastor, mas e aí? A gente não se gosta mais, a gente não se ama mais e a gente vai ser obrigado a viver com um com o outro. Ah, você ninguém é obrigado a viver com ninguém, ó. Pode se separar, pô. Desde que, se vocês são cristãos e têm temor a Deus, a vida é essa aqui, ó. Eu não vou entrar em detalhes, né, irmão, para não dar bate-papo dentro do debate, eu não quero debate, eu quero só expressar o quanto nós não estamos formando os cristãos baseados na Bíblia. E eu fiquei, ela falou, mas eu não acredito nisso. Você não está acreditando, você está lendo. Então se você não acredita nisso, você não acredita na Bíblia. Se você não acredita na Bíblia, você não acredita em Deus. Gente, é incrível a falta de conhecimento que é passada para essas pessoas. E isso interfere no relacionamento, no casamento, no trabalho, né, de como se comportar como servo de Deus num trabalho, na rua com seu vizinho, porque não se conhece a Bíblia. E lá em Oséias capítulo 4 vai falar que o meu povo padeceu por falta de conhecimento, ao ponto de Deus falar que eles negaram a conhecer
a Deus, e Deus também não reconheceria eles como sacerdotes. E tem um bocado de gente que não quer ensinar a Bíblia. E tem lugares de congregação, quando você fala de escola bíblica, que você fala de estudo bíblico, que você pede para alguém ler a Bíblia, parece que é uma coisa extraordinária, diferente, que você está falando uma coisa que é proibido falar, que é a leitura bíblica, você ensinar o povo cristão a ler a Bíblia, não versículos isolados, não é ler a Bíblia, Gênesis, Apocalipse, ler a Bíblia, pegar o texto, o contexto, o conteúdo todo para que você possa entender. E esse casal ele ficou olhando para mim assim, falou, vocês podem se separar a hora que vocês quiserem, a Bíblia não está falando que você não pode, ela está falando que é assim quando vocês se separarem. Podem. Ué. Moisés deu carta de divórcio por causa da dureza do coração do povo. Então vocês podem se separar à vontade. Só que daqui para frente é assim, desse jeito. Ah, porque Deus aí na hora que dá errado, irmão, na hora que casa dá errado, Deus me deu essa mulher, Deus me deu esse homem. Nunca é culpa de quem escolheu. Você vai lá, olha o varão pulando, saltando, rodando nas línguas estranhas, pulando, é a mesma coisa, a varoa rodando, mas não quer saber da vida da varoa, não sabe se a varoa em casa cuida bem da casa, não sabe se a varoa em casa ajuda a mãe, lavar, passar, cozinhar, não sabe se a varoa. Aí vai lá, essa daqui é cheia do Espírito Santo porque está rodando e pulando lá dentro da igreja. E mesma coisa o varão, só porque o varão está pulando e rodando lá dentro da igreja, profetizando, pregando tudo quanto é canto, esse é um homem de Deus, já viu? Você foi ver o testemunho dele na sua casa, se ele respeita pai, mãe, os irmãos, se com os vizinhos ele respeita, se dentro da congregação onde ele congrega ele também respeita as outras pessoas. Daí diante você que escolhe, né? Deus que escolhe homem para ninguém, nem mulher para ninguém. Cada um escolhe. Ora a Deus, peça a Deus, mas veio o testemunho, a Bíblia fala que a gente vai conhecer a árvore pelos frutos. Depois culpa a Deus, depois que casa, quer separar, né? Depois, a gente for olhar pelo lado da Bíblia, nós não temos base bíblica para isso. A gente vive pela misericórdia e a graça do Senhor, mas não temos base bíblica para isso. E essas pessoas não são ensinadas. Eu repito, quando a gente fala de Bíblia, fala de ler Bíblia dentro da congregação, parece que a igreja, parece que, sei lá, tu está falando de uma coisa ruim. Quando você fala que a maior profecia é a Bíblia Sagrada, que se você se basear pela Bíblia, você não tem erros. A palavra de Deus vai falar que ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Como a gente vai dispensar uma coisa dessa? João, capítulo 1, no início era o verbo estava com ele, o verbo era ele. Palavra, ler a palavra de Deus. Hoje a gente fica observando, irmãos, a gente fica observando. Eu estava falando com esse casal ontem e eu fiquei abismado. Tantos anos de congregação, tantos anos, não conhece nada da Bíblia. Não conhece nada. Né? Eu fiquei assim, meu Deus, como é que pode isso? E como nós vamos alcançar, meu querido, minha querida, o conhecimento de Deus sem conhecer a palavra de Deus? Como vamos falar, explanar o conhecimento de Deus sem conhecer a palavra de Deus? Ou a gente vai fazer tudo no achismo, vai ler um verso aqui, vai falar assim, eu acho assim, vou fazer assim, o Espírito Santo é que revela. Querido, como é que ele vai revelar uma coisa para você que você não leu? A Bíblia vai falar que ele vai te trazer à memória o que falar. O que é trazer à memória? Você tem que ler, você tem que estudar, e no momento certo ele vai te trazer à memória. Ele não pode te revelar aquilo que você não estudou, aquilo que você não aprendeu. Você está entendendo? A gente vê tantas famílias se desfazendo, tantos casamentos acabando. Você vê os filhos não querem mais obedecer os pais. Você vê uma porção de coisas acontecendo porque as pessoas não querem buscar o conhecimento de Deus, não querem se basear a Bíblia como instrumento maior do cristão, como a bússola do cristão. Hoje não. Hoje o instrumento do cristão maior é seguir exemplo de pastor B, do pastor C, do pastor não sei o que, a irmãzinha B. Não é isso que não é esse que é a bússola do cristão. A bússola do cristão é a Bíblia. E mesmo que a maioria, ou quase todos, não pratique, não leia, não busque, não vive como a Bíblia está, você não interessa, você tem que viver a Bíblia, tem que buscar na Bíblia, porque você é um cristão de verdade. Se você é um cristão de verdade, você vai viver sobre a base bíblica, por mais que te fale mal, por mais que o povo não goste. Paulo
Paulo, quando Paulo ele pregava, irmão, muitos não gostavam de Paulo, mas Paulo dizia assim: mas eu amo vocês assim mesmo. Eu amo ao tanto de você ser odiado por vocês para eu poder falar a verdade, para eu poder pregar a verdade. Paulo falou isso. Então, gente, eu vi ontem, eu fiquei abismado ontem. Eu falei: meu Deus, como é que pode? E olha que já foi pessoas casal que já teve líderes de jovens, líderes de grupo jovem, casal que foi líder de grupo jovem, não tem baseamento bíblico. E eu fiquei pensando como ele passou para esses jovens, o que esses jovens aprenderam. Eu acho, eu fiz, é assim, eu acho melhor. E não é assim, não é assim. O cristão se baseia pela Bíblia. O cristão, a maior bússola do cristão é a Bíblia Sagrada. Ela é a maior revelação. Nenhuma dessas revelações que estão aqui dentro da Bíblia falharam uma sequer. Todas vão acontecer e todas já estão acontecendo. Então deixa quem quiser viver no meio da multidão, quem quiser ficar buscando isso e aquilo outro, busque a palavra de Deus. Vou repetir, ele é lâmpada para os seus pés, luz para o seu caminho. Não entre nessas conversas mole, não entre, busque, estude mesmo a palavra de Deus. Muitos estão distorcendo o que a Bíblia diz, dizendo que muito conhecimento é isso, que a fadiga não é isso que a Bíblia quer dizer. Não é nada disso. Vai à sua escola dominical da sua igreja, estude a palavra de Deus. Quando estiver no seu lar, não leia só textos, não leia só versículos para defender o seu ego, o seu pecado, não. Não. O que muda por dentro, ele muda por fora também. Ele só não muda por dentro, ele muda por fora. Eu sou testemunha vivo disso. Ele muda por dentro primeiro e depois muda por fora. Não fique arrumando versículos para justificar o seu erro e seu engano. Porque você se deleitou nesse pecado e não quer sair mais dele, ele já te dominou. Renda-se à palavra de Deus. Só assim o Espírito Santo pode mudar você. Porque ele vai trazer na memória o que você leu. E ele vai te confrontar a sua vida contigo mesmo. Você vai confrontar você. E a primeira pessoa a ser mudado, antes de você mudar qualquer uma, vai ser você. Paulo ele falou: apliquei primeiro em mim, depois em Apolo. O Espírito de Deus vai aplicar primeiro em você, para que você venha a ser testemunha do amor de Deus, da palavra de Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Eu não podia deixar de fazer esse vídeo essa manhã, porque eu fiquei abismado com os obreiros que nós estamos formando em nossas congregações. O obreiro ele tem que ter caráter ilibado, esposo de uma mulher só e manejar bem a palavra de Deus. Assim diz as Escrituras. Deus abençoe vocês, meu irmão, e que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e a paz que excede todo entendimento esteja com vós, não somente hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus.